Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel Wilhelm Regner. Eu vou apresentar o trabalho Rastreamento de Objetos utilizando Gimbal, desenvolvido como projeto final de curso. Trabalho orientado pelo professor Thiago Costa Pinto e coorientado pelo professor Henrique Silvas, dentro do projeto, no escopo de projeto de pesquisa Avante 3D, inspeção óptica tridimensional, utilizando veículos autônomos não tripulados. Então, um breve sumário do que será passado na apresentação, uma introdução sobre RISES, como é feita a inspeção e o que é, uma motivação para o desenvolvimento do projeto, uma revisão bibliográfica, a metodologia utilizada, a proposta de desenvolvimento, os materiais para serem efetuados na prática, experimentos e resultados, e posteriormente uma conclusão a partir dos resultados e propostas para trabalhos futuros. Então, inicialmente, a extração de petróleo em alto mar utiliza dutos flexíveis para transporte de petróleo e gás dos postos até a plataforma. Esses dutos são divididos em diferentes seções, entre elas com diferentes técnicas de inspeções. A parte que toca o solo são chamadas de flowline, e as partes flutuantes até a conexão são denominadas de risers, dutos flexíveis depois uma série de camadas e armaduras internas para resistir danos e não ocasionar falhas, podendo ser catastróficas ao ambiente. Dentre as faixas dos risers, a parte de interesse é a parte que acima do mar, entre a superfície do mar e a conexão da plataforma. Nesse trecho existe uma série de defeitos típicos, como danos externos, rupturas nas camadas internas, ovalizações e ondulações, sendo necessária uma inspeção periódica recorrente para determinar, encontrar os erros, caso encontre, fazer uma manutenção preventiva. Essa inspeção atualmente é feita por escaladores industriais, onde os técnicos ficam suspensos entre a plataforma e o mar. É uma operação perigosa, com um processo lento, aproximadamente 1 riser por dia, sendo em média 50 risers por plataforma, tornando um custo elevadíssimo para manter o técnico embarcado e necessário de uma mão de obra especializada para realizar tal inspeção. Além disso, as fotos adquiridas pela inspeção possuem ângulos limitados. Com uma solução a este problema foi a utilização de aeronaves remotamente pilotadas, RPAS, onde a aeronave irá sobrevoar o costado, realizando uma inspeção visual, onde essa inspeção visual pode ser utilizada para adquirir imagens dos dutos e, posteriormente, fazer uma análise geométrica do duto com a referência da reconstrução pelas técnicas de fotogrametria. Para que isso ocorra, é necessário adquirir boas imagens do objeto, do duto, né? Isso entra na nossa motivação. Para realizar boas imagens para reconstrução fotogramétrica, é necessário boas imagens, sem vibração ou perda do foco, com uma sobreposição entre elas e em diferentes pontos de vista, resultando na necessidade de manter o objeto centralizado na câmera. Ou seja, o objetivo é manter a câmera rastreando o objeto, para isso facilitando o piloto a se movimentar e fazer a trajetória de aquisição. Com isso, a gente entra em objetivos específicos, sendo detectar o objeto, controlar a posição do gimbal a partir da posição do objeto detectado, rejeitando as perturbações de movimento da aeronave. É uma breve revisão bibliográfica, como será feito os tópicos. A fotogrametria é um método de medição baseado em imagens, resultando em inspeção sem contato, transformando as imagens no plano 2D para um objeto tridimensional, a partir de triangulação de pontos homólogos entre imagens. Entretanto, a medição torna-se adimensional, sendo necessária uma escala da cena ou a utilização, sabendo muito bem a posição da câmera no instante da foto, a partir de utilizando drones, por exemplo, a partir de sensores GPS e RTK. Para uma boa reconstrução fotogramétrica, existem alguns parâmetros que devem ser definidos, facilitando posteriormente a reconstrução. Um desses parâmetros é conhecido como GSD, Resolução Espacial, Ground Sample Distance. GSD é a distância entre centros dos pixels medidos no solo, calculando com base na dimensão do pixel, vezes a distância do objeto, dividido pelo seu comprimento focal. A resolução espacial é um parâmetro muito importante para análise dos objetos. É necessária a definição do valor proporcionalmente ao nível de detalhamento exigido. Como a gente pode ver na imagem, caso tenha um GSD erroneamente, não é possível nem detectar um carro, por exemplo. Além do GSD, existem outros parâmetros necessários para ser definidos, como o trajeto de aquisição, onde esse trajeto deve cobrir o maior espaço da área medida, auxiliando, reduzindo problemas de intersecção geométrica na triangulação de pontos, a sobreposição de imagem, que deve ser entre 75% e 80%, e a necessidade do objeto possuir texturas, auxiliando o encontro de pontos homólogos entre imagens, ou, caso não tenha textura, a utilização de alvos fotogramétricos para conseguir encontrar esses pontos e, consequentemente, dar escala às imagens, a selo.
Além disso, o gimbal, o mecanismo gimbal de 3 graus de liberdade é utilizado para estabilizar a câmera acoplada ao drone, ao RPA, alterar a orientação dessa câmera independente do movimento da aeronave a partir de 3 juntas rotativas, como mostra a imagem abaixo, elas centradas no mesmo sistema de coordenada. Nós temos um diagrama aqui dentro da estrutura, onde cada eixo, cada junta rotativa possui um eixo próprio, assim, né? E esse eixo é centrado no centro de massa da câmera, não existindo translação, apenas rotação. Desse modo, é possível de definir o sistema a partir de 3 equações, 3 matrizes de rotação, uma no eixo Z em relação ao ângulo IO, uma em X em relação ao ângulo ρ e uma em Y em pitch. A partir disso, nós chegamos a uma matriz final em relação ao sistema de coordenada corrente, né? Entretanto, os controles de gimbal utilizam um sistema de coordenada fixo. Para isso é necessário uma breve alteração na matemática e chegamos a uma nova função, uma nova matriz de rotação final, R03 onde é definida a partir de um sistema de coordenada fixo, onde cada rotação se mantém proporcional ao sistema de coordenada inicial. Além disso, existe uma biblioteca para detecção de imagem, o Only Look Once, YOLO, é um dos algoritmos de detecção de objetos mais rápidos que existe, embora não seja o mais preciso, é o mais funcional. YOLO utiliza uma abordagem totalmente diferente. Essa técnica aplica uma rede neural a uma única imagem, sendo sistemas de detecção trabalham por um problema de regressão. A imagem é dividida por grids, S por S, e cada grid prediz B bounding box, né? Ou seja, o bounding box consiste em 5 previsões, caixas delimitadoras, a coordenada x, y representada em relação ao centro do grid, a largura W e H prevista em relação à imagem inteira, e por último, um confidence score. O YOLO também já fornece redes neurais pré-treinadas para detecção de objetos comuns, como carro, bicicleta, avião, pessoas, cachorros, etc. Para uma comunicação entre periféricos dos sistemas robóticos, é utilizado o ROS, Robotic Operating System, um sistema operacional robótico open source, possui uma coleção de frameworks muito flexíveis, com imensas ferramentas e bibliotecas de convenções, de maneira a simplificar tarefas comuns, não dependendo da linguagem de plataforma ou da linguagem de programação ou plataforma, com isso é denominado sistema meta-operacional. Fornece funcionalidades do sistema operacional normal, tais como abstração de hardware e passagem de mensagens entre processos de gerenciamento de pacote. Essas trocas de mensagens podem, entre nodos, né, entre processos, chamados nodos, podem ser assíncronas ou síncronas, dependendo do tipo e o requisito que serem feito. Podem ser requisitado um processo, ele responder com feedbacks, ou especialmente quando o processo for realizado. A partir disso, nós entramos na nossa metodologia, que seria o desenvolvimento do algoritmo a partir de uma comunicação entre periféricos utilizando o ROS, a detecção de objetos a partir do YOLO, né, o controle de posição do gimbal através da posição do objeto em pixel, uma comparação entre diferentes métodos de controle, um teste, uma validação dos algoritmos desenvolvidos com o ambiente de simulação gazebo, e a partir disso fazer testes práticos utilizando as redes neurais treinadas pelo YOLO. Então, a nossa proposta, olhando esse gráfico que nós temos, ao inicializar o nodo, né, o algoritmo de controle, ele é inicializado, e quando inicializado, ele vai setar a velocidade, publicando um tópico do ROS, a velocidade desejada de funcionamento do mecanismo, e com isso ele vai começar, a partir do tópico do YOLO, para detectar e ver quais são os objetos detectados. Ao encontrar o objeto desejado, ele vai receber a caixa de posicionamento, um bounding box, onde é que seria a posição do objeto em X e Y da imagem, em pixel, definir um sinal de erro em relação à referência, que seria o centro da imagem, passar esse sinal de erro a uma ação de controle, essa ação de controle vai resultar um novo valor, sendo incremental ou absoluto, ele vai receber o valor novo, os valores antigos do gimbal, o valor atual dos ângulos, setar um novo valor de ângulo e publicar isso para um mecanismo para que ele se movimente, vai checar o objeto, fechando a malha, caso o objeto continue na cena, ele vai receber, assim, mantendo e realizando um controle de malha fechada, né? Então, a gente tem um controle de posição a partir do nosso diagrama do gimbal. Nós adicionamos a câmera no centro de massa. Com essa câmera, produz um campo de visão, onde é que o objeto está localizado nesse campo de visão. Ao olhar no plano YX, XY do gimbal, né, onde é que o Z está saindo da imagem,
O objeto está localizado a uma distância determinada, como se fosse um parâmetro dx, não é um valor que se pode se prever, então é um parâmetro construtivo do controle, onde é que esse objeto vai estar a uma distância dentro do plano imagem, onde é que esse plano imagem possui coeixos de coordenada y e c da câmera, e caso a gente faça a rotação em relação a IO, o plano se movimentará, o centro da imagem sempre se mantém fixo em x. Caso a gente se movimente em relação a IO, ele vai se movimentar em relação ao eixo de coordenada do plano XC, né? Ou seja, fazendo uma rotação em IO, ele se movimenta em X, fazendo uma rotação em pitch, ele se movimenta em relação ao eixo Y da coordenada do plano imagem, né? Assim, é possível fazer um controle a partir desses dois ângulos, sendo que o ângulo ρ, ele não altera a nossa posição do campo de visão, ele simplesmente altera a orientação dele, ou sendo um retrato ou uma paisagem a imagem. Com isso, ele foi mantido zero, e a partir da equação de controle, foi proposto um controle a partir da cinemática inversa, a partir da matriz de rotação final proposta pelo sistema de coordenada fixo, nós temos uma condição inicial dx, onde o objeto está localizado a uma distância em relação ao eixo x, esse parâmetro dx, e as posições y e z são mantidas zeradas, né? Com isso, a gente chega a um sistema de 3 equações para definir os novos valores x, y, z do sistema de coordenada do gimbal. Ao fazer isso, a gente consegue isolar os nossos sistemas e determinar o valor dos ângulos IO a partir da posição y, e assim como o ângulo pitch a partir da posição z do sistema de coordenada, ou seja, a gente determina a posição x, y, z desejada, e com isso vai descobrir os novos valores de IO e pitch para que seja transportado o campo de visão para o objeto, centralizando o objeto. Pode-se ver que os controles eles são acoplados, existe um acoplamento entre o ângulo IO e pitch para a determinação de um ou outro. Né? Com isso, foi determinada uma outra proposta de controle, utilizando um método convencional, um PID, entretanto, a ação derivativa não foi necessária, foi utilizado somente um controle PI, independente para cada eixo, ou seja, ele recebe a posição em pixel da imagem, e para cada eixo da imagem, ele vai fazer o controle a partir da sua referência, sendo a referência o centro da imagem, definir um sinal de erro, esse sinal de erro vai ser passado pela ação de controle, e a ação de controle vai definir novos valores dos ângulos para que mantenha o sistema centralizado. Então, a gente tem a função de transferência, a função de transferência representa multiplicação de um erro, o erro nos traz, a função de transferência nos traz a nova ação de controle, não, a nova ação U, né, a ação dos ângulos. Com isso a gente consegue fazer algumas matemáticas e definir uma equação discreta, onde é que é possível sintonizar ele a partir de dois parâmetros, existindo a possibilidade, diferente do controle de cinemática inversa, onde não é possível sintonização e aumento da velocidade dinâmica do sistema, né? A partir disso, a gente define como é que é feito o erro de posição. Nós temos o plano imagem, né, sendo o plano imagem descrito com o canto superior esquerdo, nosso ponto inicial, 0, 0, e o ângulo e o eixo x e y em relação à altura e largura da imagem, né? Se a gente projetar o sistema de coordenada do gimbal, ele vai estar nessa posição, sendo que sempre que houver alguma alteração, ele se deslocará junto com o plano da imagem e ele sempre vai se manter centralizado. Com isso, a gente pode definir uma equação para que seja transportado, por exemplo, o z dessa posição para a posição em x, representado pelo valor de referência, menos o valor lido do objeto, e o GSD torna-se um parâmetro de sensibilidade, definindo quão forte vai ser esse erro, né? Assim como o eixo y, ele pode ser transportado do valor de referência dele, menos a sua distância em relação ao objeto, em relação ao eixo y da câmera, ou seja, a equação que define ZG, YG também pode ser definido sendo como o erro em relação ao eixo x da imagem e erro em relação ao eixo y da imagem, sendo GSD para uma conversão de pixel para metros, fazendo aqui pixel menos pixel, e GSD sendo metros por pixel, milímetros por pixel, né? GSD pode ser calculado a partir do ângulo de divisão horizontal,
e o dx sendo nosso parâmetro de distância nominal, sendo um valor a ser especificado, como é que vai ser a sensibilidade desse erro, né? A partir disso, esses são alguns métodos de funcionamento a partir do ROS. Nós temos a inicialização da aeronave. Quando inicializada a aeronave, ela vai disponibilizar de tópicos de sensores, assim como abrir serviços para requisitar a abertura de tópicos de imagem, né? Quando aberta a imagem por comunicação ROS, é possível fazer a detecção dos objetos utilizando o nodo Darknet ROS, onde é que provê o processamento de imagem do IOLO, e isso ele vai nos disponibilizar novos tópicos dos objetos detectados e as suas caixas debilitadoras, né? Assim ele vai assinar e vai receber isso. Publicando isso, é possível iniciar nosso nodo de controle, onde é que ele vai assinar os objetos detectados, assinar os bounding box, assinar a posição atual proveniente do sensor de posição do gimbal, e assim ele vai fazer o cálculo e publicar novos valores do controle, né? Os materiais utilizados, então, foi usado um drone da DJI, o Matrix 200 RTK V2, disponibilizado em projeto, onde junto com ele uma câmera Zenmuse Z30 com uma resolução de 2.13 megapixels, e acoplada a ela já existe um gimbal associado com uma controlabilidade em pitch, e resultando que foi coerente a decisão de escolher RAW travado em 0, né? A DJI fornece, junto com suas aeronaves, a utilização de um pacote onboard SDK, um computador de bordo, onde é que já existe a comunicação de ROS, e dentro dele diagramas de classe previamente determinados. A partir disso é possível fazer o controle do gimbal, processamento de voo, de imagem, assim como processar o controle de voo ou definir trajetórias de voo, né? Com isso, o computador de bordo foi utilizado em NVIDIA Jetson TX2. Esse computador possui uma das melhores placas gráficas atualidades no mercado de computadores de bordo, né? E foi também utilizado um ambiente de simulação para testes de refinamento no sistema. Esse ambiente de simulação utiliza Gazebo, utiliza comunicação com o ROS, onde é que é modelado o ambiente a partir de modelos de CAD provenientes de desenvolvimento de outros softwares. Esses CADs são adicionados textura, como se fosse um jogo, e posteriormente é possível fazer testes de configurações, adicionar sensores, fazer testes de integração de sensor, trajetória de aquisição, qual que é a melhor definição de método para adquirir, e adicionar ou remover ruídos para determinar a nossa robustez dele, né? Então, o ambiente de simulação foi desenvolvido para representar um costado de navio, onde possui os riser, adquirir imagens dele, tal que consiga efetuar um processo fotogramétrico. Esse processo fotogramétrico, a partir disso, fazer uma avaliação geométrica com o CAD utilizado para realizar a inspeção, ou seja, é possível determinar com uma boa incerteza qual que seria nosso melhor método, né? O computador de simulação foi utilizado um desktop com uma placa de gráfica GTX 1080, onde, como tem um esforço computacional, um esforço gráfico muito forte, são as melhores placas que nós temos disponíveis no mercado, né? Assim, nós entramos nos experimentos e resultados, né? Esse foi um experimento em ambiente de simulação Gazebo, onde é que o drone foi mantido fixo e o objeto foi desenvolvido um trajeto com ele, para que o drone mantenha rastreando no campo de visão. A resolução da câmera foi utilizada da Zenmuse Z30, com um ângulo de visão fixo, isso resulta num comprimento focal de aproximadamente 45 milímetros, uma distância nominal do objeto de 5 metros, entretanto, nosso parâmetro dx foi mantido a 1 metro. Como lembrando, o computador desktop possui um alto processamento gráfico, nós conseguimos alcançar com a versão 3 do IOLO um FPS de 30 rates por segundo, né? Muito bom. Esse aqui é um dos resultados que nós temos do trajeto. Ele inicializa o controle e logo estabiliza na referência, né? E ao fazer que o objeto se mova em relação ao drone, é possível ver que o controle se mantém dentro do esperado, rastreando o objeto, não necessariamente sempre dentro da referência, porém tentando rejeitar os maiores métodos de perturbação, né? Mesmo quando o objeto começa a aumentar a velocidade, ele consegue compensar e manter dentro do campo de visão da câmera.
A partir desse teste foi determinado alguns gráficos. Esse é o gráfico da posição em pixel em relação ao eixo X da imagem em relação ao eixo Y. Aqui nós temos a comparação do controle de cinemática inversa e o controle PI em referência ao set point. Set point é o centro da imagem, tanto para o eixo X, tanto para o eixo Y. Esse gráfico mostra a resolução da imagem, onde estava o objeto em relação à resolução da imagem, sendo 1080 por 1920, pode-se ver que ele se manteve dentro de um campo de um espaço da imagem. Assim como nós temos uma rede neural para detecção de raízes, é possível utilizar ela para detectar em simulação, entretanto, não foi possível utilizar na prática, porque a rede foi treinada com imagens de simulação, imagens de inspeção pioneira, ou seja, ela não teve treinamento com os nossos corpos de prova, que são tubos de PVC, assim, não foi possível realizar experimento prático utilizando essa rede neural. Aqui nós temos o experimento na prática, onde é que o drone foi movimentado dentro de um ambiente, de um trajeto semicircular, semelhante ao vídeo anterior, onde é que o objeto foi travado fixo, a câmera foi utilizada em 1030 e a resolução reduziu pelo processamento do ROS, o distância nominal de 2,5, os parâmetros DX e GSD se manteram semelhantes à simulação. Entretanto, o FPS foi baixado para 15, né? Esse aqui nós temos o resultado. O FPS foi reduzido a 15 com muito esforço para chegar a 15 frame rates por segundo, né? Para conseguirmos alcançar isso, foi utilizado o tamanho da imagem de entrada para a rede neural de 192 por 192. Isso resulta em uma imagem pequena, ou seja, ele não consegue detectar objetos pequenos. Então, foi utilizado nesse experimento uma cadeira para conseguir fazer o rastreamento. É possível ver que ainda existe algumas pequenas traves, o processamento não acaba sendo tão bom e a imagem acaba perdendo um pouco de qualidade. Isso pode ser visto nos gráficos seguintes, aqui, onde no eixo X é possível manter o objeto centralizado, entretanto, como existem variações de altura, no eixo Y existe uma passagem da perturbação antes dela começar a rejeitar. O controle PI, por conseguir aumentar a velocidade dele, teve uma rejeição melhor do que o controle de cinemática inversa, acredito muito pelo processamento de trigonométricos que possuem na matemática da cinemática inversa. Porém, o controle foi funcional e se manteve dentro de uma caixa, não chegando às extremidades da imagem. Então, a gente entra a partir disso em conclusões. Foi possível utilizar o ROS para uma comunicação, a detecção de objetos com um computador de bordo utilizando IOLO, não tendo melhor processamento, porém foi funcional. A validação do algoritmo utilizando simulação foi de suma importância, foi podendo ser refinado e testado antes de ir à prática para posteriormente só encontrar problemas mínimos, e os testes práticos se mostraram com resultados satisfatórios no rastreamento, mantiveram o objeto no campo de visão, entretanto, deve-se melhorar o processamento de IOLO. Assim, a gente entra a partir disso em trabalhos futuros, melhorar o processamento de IOLO no computador de bordo, ou seja, passar algumas máscaras no processamento, reduzindo o tamanho da imagem ou trocando de colorida para a escala de cinza, realizar testes práticos utilizando a rede neural treinada para detecção de raio e utilização com isso, utilizar o algoritmo com essa rede treinada para detecção de raio, inspeção em alto mar, adquirir imagem e fazer um pós-processamento dessas imagens. Aqui nós temos as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, e eu agradeço a presença de todo mundo e a paciência para me ouvir.